Esperar o pessoal chegar aí. Já estamos ao vivo. É bom avisar mesmo. Tem como pra chegar na área pessoal. Tá passando aqui por Hã? não tá passando aqui. Bota em para iniciar. Olha isso. Boa noite, Ione, seja bem-vinda. Estamos esperando aí o pessoal chegar. Estamos aqui compartilhando já nos grupos e estamos esperando mais pessoas chegarem. Seja bem-vinda, querida. Quem tá? Só eu. Nem trouxe os bonequinhos hoje. Só assim que falta. Com certeza. Mais pessoas chegando. Fabiola, chegou ela. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. Já vão compartilhando aí nos grupos, certo? Vão compartilhando aí nos seus feeds, para que outras pessoas estejam também nos assistindo. Deus abençoe. Rosicléa chegou também. Como está a nossa princesa? Ai, tá bem, graças a Deus. Só tá dando muito trabalho. Celita tá chegando aí. Compartilha aí, galera, para o máximo de pessoas, para que as pessoas possam também ouvir a palavra do nosso Deus, né? E não ficamos só entre nós. E fica difícil de a gente fazer o compartilhamento, porque o celular tá fazendo a live e aí não tem como compartilhar nos grupos da igreja. Eduardo aí, boa noite, Eduardo. Seja bem-vindo, Eduardo. Compartilha aí nos grupos. Eduardo, bota o link aí pro grupo do Jiu-Jitsu, que eu tô sem o celular, e bota aí no teu. Alininha, beijo, Alininha. Chama aí todo mundo da sua casa. Suelen, chegou aí também. Suelen. Casal abençoado. Obrigada, linda. I love you, viu? Priscila aí chegando no Priscila. programa também. Estamos Bem, orando por você, Priscila, pela sua mãe também, viu? Estamos juntos, viu? Nessa batalha aí. Pedro Carvalho. Quem é seu aluno? Seja bem-vindo, Pedro. Amém, Pedro. Leilane chegou aí, a paz do Senhor. Leilane, linda. A filha de Celita. Boa noite, Érica Camila. Nossa super fã aí das lives. Minha vizinha Cidinha. Ei, você tava ligadinha, não era pra mim entrar, mulher? Cidinha aí é Cidinha, Juninho, Jorge que tá aí, né? Doido. Jorge, Daniele, todos aí ligadinhos na nossa live. Será muito especial, viu, hoje, gente? Então vamos dar início aí. Canídia
Canídia Michele Chacrelli. Chacrelli, queremos conhecer você, viu, Chacrelli? Vamos dar início. Agora eu convido a vocês que estejam orando com a gente, né? Que estejam aí orando também para a gente passar essa mensagem que Deus colocou no coração, né? De minha esposa Raíssa. Hoje é que ela vai estar trazendo uma mensagem, um sábado ela traz, outro a gente traz, ou eu trago. Mas que desde já Deus esteja abençoando a filha dela, né? Vamos orar. Maravilhoso Deus, Deus de amor, Deus de Pai, venho te pedir, Senhor Jesus, que o Senhor se faça presente aqui, Deus amado, neste momento, Senhor, que o Senhor não venha falar, Deus amado, apenas no meu coração e na minha esposa, Senhor, mas venha falar no coração de todos aqueles que estão assistindo, Senhor Jesus. Que essa mensagem, Deus amado, alcance o mais possível de pessoas, ó Senhor. E que essa mensagem, Deus amado, venha realmente, Deus amado, nos encher do Teu Espírito Santo. Se Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo, seja bem-vindo, Senhor, nesta palavra, em nome de Jesus, amém. Baixa aí. Amém. Vamos baixar aqui os... Não, aqui, ó, uma coisa. Aonde? No celular, que você não coisa. Aqui, no celular que tá passando. Aumentar o quê? Baixar. Sem baixar assim? Não, baixar o volume. Pra que esse Porque volume? tava atrapalhando. Não, é aqui. É aqui, ó. É aqui. Gente, tem alguns erros aqui. Graça e paz, amados. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Essa live é uma live de jovens, né, da nossa igreja, Batista Memorial. E Deus falou comigo esses dias sobre uma palavra muito impactante, né, de realidade com as nossas vidas. E eu quero convidar vocês para estarem abrindo a Bíblia, porque eu sei que esse salmo, ele é bem conhecido, talvez alguns até já saibam de cor e salteado, né? É o Salmo 23, aquele que muitas das vezes a gente chega nas casas, sempre tem os quadros, sempre tem, para os católicos, sempre eles estão com as suas Bíblias abertas nesse salmo, mas não deixa de ser um salmo de proteção, um salmo de cuidado que Deus é nas nossas vidas, né? Então, o Salmo 23, baixa aí, por favor. Salmo 23, eu queria que todos estivessem acompanhando aí. Ele é bem conhecido, certo? Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aí o 6 e último diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Esse salmo foi um salmo de Davi, né? Bem conhecido ele. E Davi escreveu esse salmo quando ele já era rei. Mas antes disso, Davi, ele era o que? Apacentador de ovelhas. E esse salmo, ele reflete muito, assim, tudo que ele passou na vida dele, né? A gente sabe que Davi foi um homem que sofreu muitos desafios, né? Ele sofreu perseguições, ele sofreu dores, né? Mas ele escreveu esse salmo para refletir essa situação que ele passou, né? E o tema da mensagem que eu escolhi para essa mensagem foi que Deus cuida de você, certo? Deus cuida de você. Tem essa certeza que Deus cuida de você. Assim como Davi, ele teve o cuidado de Deus, cada um de nós também temos esse cuidado. E um dos episódios, assim, teve vários episódios
na vida de Davi que ele, Deus esteve cuidando dele. E um dos foi quando, talvez até a família dele, quando o profeta Saul veio, né, ungir ele como rei, ungiu o rei, na verdade. A própria família dele, o próprio pai dele não acreditava nele, né? Ele apresentou todos os irmãos deles, os irmãos deles foram feitos entrevistas com o profeta Saul, e aí nenhum deles foi revelado ao profeta, né, que seria rei. Mas aí Davi estava apacentando suas ovelhas e o pai dele chamou ele, né? Eu acredito que Davi, uma das coisas que o pai não acreditaria nele, porque ele, apesar dele ser o mais jovem dos irmãos dele, ele era pequenininho, imagino que era bem magrinho, né? E a Bíblia diz que ele não tinha formosura alguma, né? E os outros irmãos dele, diante dele, tinha todos os critérios para ser um rei. Porém, a palavra de Deus é bem clara. Quando Deus escolhe o seu filho, quando ele decide ungir, independente das suas características, você vai ser ungido. Você pode estar diante de vários, né? Mas Deus vai cuidar de você. E assim Deus cuidou de Davi, né? Quando ele veio e ele foi entrevistado. E aí naquele momento Deus revelou ao profeta Saul que Davi seria ungido para ser rei. E um dos outros reconhecimentos, né, que o Davi, que Deus cuidou dele, foi quando ele derrotou o gigante Golias, né? Uma história muito conhecida também, que talvez ninguém acreditasse nele, por ele ser pequenininho, ser jovem, ser magrinho, né? E quando Davi ele foi enfrentar a batalha, né, para derrotar o gigante Golias, ele foi com as mínimas ferramentas. O rei deu a ele, o profeta Saul deu milhares de ferramentas poderosas, né, que na visão dele iria derrotar o gigante Golias. Porém, Davi tinha as ferramentas que eram necessárias, que talvez na nossa visão jamais a gente conseguiria derrotar um gigante, que foi apenas com uma pedra. E aí ele arremessou e todo mundo sabe a história de Davi, né? Essa também foi uma parte que Deus cuidou de Davi. E uma outra, o cuidado de Deus sobre Davi, foi quando as perseguições que diante das batalhas que ele era bem sucedido em tudo, né? O rei Saul começou a perseguir Davi para matar ele. A Bíblia fala, depois vocês podem estar dando uma olhadinha no livro de 1 Samuel, estou estudando ele, 1 Samuel e 2 Samuel, né, no Antigo Testamento, fala toda a história de Davi, desse percurso. E aí, ele foi perseguido de morte por muitos e muitos anos. Saul quis derrotar ele, porém, ele não conseguiu porque Deus estava com Davi, né? Deus estava com Davi e ele tinha muita inveja, né, de Davi, porém Deus estava cuidando dele, né? Então, assim, a pergunta que eu faço para mim e para você: quantas vezes Deus tem cuidado de mim e de você? São várias, são muitas. Assim, são tantos cuidados que a gente não é capaz de mencionar, né? Então, essa mensagem vai entrar justamente nisso. Que Deus cuida de nós, né? Deus cuida da gente em todas as fases. Mas aí, diante desse texto, Salmo 23, esse salmo eu vou trazer 7 provisões do cuidado de Deus para conosco, certo? E uma delas está no verso 1, no versículo 1, que fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou seja, quando temos o Senhor como nosso pastor, nada nos falta. Então a primeira provisão para nós é que nada nos faltará, certo? Nada nos faltará. Eu não sei o que tem faltado na vida de vocês, eu não sei
como vocês estão aí nas suas casas, nos seus lares. Talvez o que esteja faltando para você seja o quê? Seja o dinheiro, seja uma cura de enfermidade, seja um problema familiar, seja um perdão que você não consegue liberar, seja uma dificuldade financeira, enfim, não sei. Mas eu quero dizer para você que Deus cuida de você e que nada falta quando temos o Senhor em nossas vidas, como nosso pastor, certo? No verso 2 fala assim, ele continua: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Aí eu fiquei, meu Deus, o que é pastos verdejantes? Então, pastos verdejantes, eu até pesquisei no Google, né? E aí fala que pastos verdejantes é uma expressão, porém é um lugar que é macio, que é novo, que é verdinho, né? Então, o que isso quer dizer, né? E não sei se vocês sabem, mas quando as ovelhas iam se deitar diante desses pastos verdejantes, elas costumavam só deitar quando estavam satisfeitas, certo? Então, o primeiro ponto que eu posso resumir, né, nesse 1 e 2, é que não faltará o quê? Completa satisfação. É a primeira provisão, satisfação. Por quê? Porque Deus, Ele quer que a gente esteja completamente satisfeito. E a gente sabe que com Jesus, com o nosso Senhor, nós teremos a nossa satisfação completa. Então, esses pastos verdejantes era justamente isso. É que as ovelhas, elas só deitavam quando estavam satisfeitas. Elas não dormiam, aí comia, voltava, dormia. Não. Elas só deitavam quando estavam satisfeitas. E é isso que Deus quer de nós, certo? Filipenses 4:6 diz assim: Não andei ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça, apresente a Deus o que? Seus pedidos. Ou seja, independente, irmãos, dos problemas, das faltas que estejam acontecendo, devemos pôr nossas preocupações, nossas faltas do lado de quem? De Deus. A gente só pode depender de uma pessoa, que é de Deus, né? Então, assim, a gente sabe que a gente só sente paz, segurança no nosso coração quando estamos com Deus, quando estamos satisfeitos em Deus, certo? E esse versículo que eu acabei de ler, Filipenses 4:6, diz que a gente não pode ter ansiedade. É justamente isso. A gente não pode ter ansiedade por perdas. A gente não pode ter ansiedade por ganhos. Por quê? Porque a nossa maior satisfação, que eu quero dizer para você, é que o Senhor está cuidando de tudo. Tudo mesmo. Quando eu falo tudo, é tudo. Certo? Diz assim: nada nos faltará, Ele nos fará repousar diante de todas as faltas. É bem verdade isso. Por quê? Porque nada falta quando temos Jesus, né? E uma coisa que eu percebi também, diante dessa palavra, comparando ao nosso mundo, que o mundo está tão opresso de satisfação que quer ver cada um de nós passa por alguma situação dessa. Vou dar um exemplo bem simples. Um exemplo, os jovens, né? Nós jovens, os adolescentes e até mesmo os adultos, né? Quando lança um celular novo, né? A gente tem um modelo, por exemplo, tem um Motorola aqui. E aí lança um mais novo. Aí o que a gente quer? O lançamento, não é verdade?
Isso a gente está se deparando com todos os dias, né? A gente não se conforma, porque o nosso está perfeito, a gente poderia ficar até quebrado, não é verdade? Mas aí a gente é tão opresso a satisfação que a gente quer o mais novo. Outro exemplo simples para as meninas aí, para nós mulheres. Quando as blogueiras, as meninas que seguem aí as blogueiras, começam a postar as novidades da moda, né? Modelo novo aí de roupa. Epa, meu guarda-roupa cheio de calça, cheio de roupa, cheio disso, daqui. Mas eu preciso ter o novo modelo, né? Então, a gente tá se deparando com isso todos os dias, né? A gente nunca se conforma com o que a gente tem. A gente sempre tá querendo mais. Outra situação é quando esses famosos aí, vamos falar de redes sociais. Pense, irmão, numa coisa que foi extremamente importante que fizeram, foi a restrição desses negócios de curtida, né? Bichinho, olha, tinha gente, eu tenho amigas minhas, que ela, quando postava uma foto, ela ia no individual de cada um. Curta, comente, isso. E se não atingisse o máximo de comentários, o máximo de curtidas, para ali ela já ficaria triste. E os famosos é desse jeito. A intuição dele, a satisfação deles, não é outra coisa. É atingir o máximo de seguidores, né? Atingir o máximo de curtidas, disso, daquilo. E quem tem dinheiro, da mesma forma. Parece uma coisa. Ganha tanto, mas não se conforma com tanto. Fica murmurando. Aí, o que é que acontece? Nunca está satisfeito com o que ganha. Então, uma frase bem interessante que eu achei num livro que falava assim sobre satisfação. Dizia assim, eu até anotei porque eu achei interessante. Não precisamos ficar se degladiando em busca de coisas que o mundo proporciona. Por quê? Né? A gente não precisa estar buscando essas coisas que a mídia nos oferece, né? Por quê? Porque temos Jesus, né? Então, Jesus é a nossa completa satisfação, né? Então, ele é o vazio que preenche nossa alma. E tem pessoas que são vazias. Por quê? Porque não consegue atingir o máximo de curtida, porque não consegue trocar um carro, porque não consegue comprar uma coisa nova. Não, a gente não pode fazer isso. Por quê? Porque nossa satisfação está em Jesus, né? Segunda provisão que Deus não deixa nos faltar é orientação. O versículo 2, ainda no versículo 2, fala assim: leva-me para junto das águas de descanso. Leva-me para junto das águas de descanso. Esse texto fala que Jesus, ele sempre vai estar guiando as nossas vidas, né? E o interessante é que, não sei se vocês já entrou em alguma casa de uma pessoa, que quando você chega, aí sempre tem aquele quadrozinho que tem o pastor de ovelhas e tem as ovelhinhas atrás. É bem comum. Eu já entrei numa casa que tem esse quadro. E aí a gente pode perceber nessa imagem que quando o pastor ele vai guiar suas ovelhas, ele não vai como aquele povo que uma vez eu vi no canal, aí às vezes eu boto aparece, né, nas reportagens. Aqueles fazendeiros, aqueles homens que cuidam de bicho, maltratando os pobres do jumento, metendo chicotada, empurrando, fazendo tudo isso, né? Mas aí o pastor de ovelhas, ele é totalmente diferente, né? Ele não vai chicotando, metendo pau, não. Ele vai o quê? Guiando suas ovelhas. Ele vai na frente com seu cajado e aí as ovelhas vão atrás dele. Ou seja, ele não vai empurrando, forçando, né? Ele vai guiando. E é isso que quando esse versículo 2 assemelha, né? Ele vai mostrando o caminho. Então, o que é que isso pode comparar nas nossas vidas? É que o nosso maior guia das nossas vidas é a palavra de Deus, né? E ele nos orienta, nos mostra
né, o caminho que devemos seguir. Às vezes você está tão desorientado, né, e aí não sabe a que direção tomar. Mas saiba que a nossa principal orientação é a palavra de Deus, certo? Um dos salmos que eu mais amo foi o salmo mais impactante da minha vida. Me lembro como se fosse hoje, quando eu me converti e que eu fui para sala dominical. E aí, Kaline era minha professora. Ela vai lembrar se ela teve aí, eu não sei se ela já chegou. Ela fez a gente, sempre tem aqueles versículos, ela sempre botava a gente para decorar versículo. E um dos versículos, quando a gente foi fazer a nossa profissão de fé, ela nos fez decorar. Então isso foi uma luz para minha vida, né? Eu me lembro como se fosse hoje. Salmo nunca esqueci e nunca vou esquecer, porque ele até hoje foi ele e ele ainda é. Salmo 119, 105, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Gente, é muito show esse salmo. É muito lindo esse salmo, porque me faz lembrar assim de quando a gente está desorientado, de quando a gente está perturbado, de quando a gente está inquieto. A gente só sabe que eu sempre, quando eu estou com alguma perturbação, alguma coisa assim do tipo, eu sempre lembro desse versículo. Eu recorro à palavra de Deus, porque lá nos orienta o caminho certo. Sabe quando a gente está no escuro, a gente não consegue, né? Vai batendo nas paredes e tudo, mas quando a luz acende, eu sempre, quando eu estou no escuro e quando a luz acende, eu sempre me lembro desse versículo. Porque sem a lâmpada, sem a palavra de Deus, a gente não consegue guiar o guia, né? Então eu vejo esse salmo como guia, é a orientação dos nossos caminhos. É lá onde a gente se orienta para caminhar, certo? Isaías 48:17 fala que o Senhor nos conduz pelo caminho que devemos andar. Ou seja, não vai faltar orientação quando somos guiados por Deus. Precisamos confiar no Senhor, né? No Senhor, pois Ele levará a lugares que você não possa nem imaginar. O caminho certo está no Senhor, né? E o que me deixa muito triste é que muitas ovelhas estão perdidas hoje. Não foi por conta de falta de um apacentador de ovelhas. Foi por conta que eles tomaram os seus caminhos e não decidiram tomar os caminhos que o apacentador de ovelhas lhe guiava, né? Eles tomaram o seu próprio caminho. Foi uma decisão, né? Mas que Deus possa orientar essa pessoa, orientar essas ovelhas que estão perdidas, para que elas voltem a ouvir a voz do seu pastor, do seu apacentador, né? Ou seja, pulou etapas. Eu fico comparando essa situação a nós mulheres, né, que gostam de fazer progressiva nos cabelos, né? As mulheres vão entender meu assunto. Quando a gente vai fazer progressiva nos cabelos, o que é que acontece? A progressiva tem vários passos. Na verdade, chega a dar uma impaciência, porque é muito tempo. Por quê? Porque existe passo a passo. E o caminho do Senhor não é diferente. O caminho do Senhor existe passos, existem etapas. Eu comparo a isso o caminho do Senhor, né? Então, essas ovelhas que se perderam foram etapas que elas pularam. Quer ver, você pule uma etapa aí de uma progressiva para você ver o que não vai acontecer. Seus cabelos toram tudo, né? Então, assim,
não nos faltará orientação se a gente pegar nosso guia aqui, ó, palavra. Terceiro ponto, não me faltará o que? Restauração. Versículo 3 fala assim, refrigera a minha alma. Refrigera a minha alma. Olha, uma das coisas assim que eu tava essa semana, eu tava inquieta. Eu costumo me programar para quando eu vou dar uma palavra na igreja, quando eu tô fazendo essas lives, eu geralmente passo a semana toda me preparando, né? Preparando o espiritual, preparando de todas as formas. E aí essa semana eu disse, meu Deus, ontem foi o que? Sexta, né? Sexta-feira eu ainda não tinha nenhuma direção de nada. E eu inquieta, toda noite eu ia dormir. Meu Deus, fale comigo. Qual é a palavra que eu vou falar? Qual é a palavra, meu Senhor? Eu disse, não, eu vou falar de Ceará porque eu não tô me conectando. Não sei o que está acontecendo. Eu não tô tendo orientação. Aí quando foi ontem, eu disse a Ceará, eu ainda não tenho a palavra. Aí ele disse, fale sobre o amor. Aí eu fiquei, amor? Mas amor de quê? Aí eu disse, aí eu peguei, fui e me deitei na cama, né? Me deitei. Quando eu me deitei na cama, aí eu repousei assim minha coisa. Eu comecei a orar a Deus. Eu disse, Senhor, eu não tô tendo palavra alguma. Eu não tô tendo direção alguma. Eu tô perturbada. Eu não consigo. Porque eu gosto de me preparar, né? Eu gosto de me preparar. E aí eu disse, Senhor, aquieta a minha alma, porque não é de mim isso. Eu nunca fiquei assim. E aí Aí veio aquele negócio na minha mente. Senhor, refrigera a minha alma. Aí eu disse, refrigera a minha alma. Aí fiquei com aquilo, né? Aí eu disse, então é essa palavra mesmo que eu vou falar, refrigera a minha alma. Aí comecei a lembrar do que eu tinha vivenciado a semana, né? Os cuidados que Deus teve com nós nessa semana, os resultados que tivemos, né? O cuidado em tudo, na falta, na chegada, Deus teve provisão. Então, foi aí que eu disse, refrigera minha alma. Então, quando a gente está em Cristo, a nossa alma refrigera, né? Nem sempre será fácil, né? Por exemplo, quando o pastor está orientando as suas ovelhas, haverá alguma coisa que vai acontecer a meio caminho, com certeza. Mas aí o que acontece? Deus sempre vai conduzir o caminho certo. Ele vai refrigerar a alma das pessoas, né? A gente vai conseguir encontrar a renovação de forças, né? Deus sempre traz alívio para o nosso coração. Ele sempre renova, né? Restaura a nossa alma quando estamos assim. Então, em quarto lugar, não me faltará instrução da justiça. Versículo 3 ainda fala, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ou seja, quando estamos nos cuidados de Deus, sempre estaremos pelo caminho justo, né? A gente não consegue se desviar do caminho quando estamos com Cristo. Fazemos realmente o que é bom diante de Deus, diante dos outros, né? A gente será guiado, né, pelas veredas da justiça, por amor de Deus. Porém, aqueles que se decidem se apartar do amor de Deus começarão a enfrentar injustiças, né?
Então, assim, vamos ter cuidado. Qual o caminho que nós estamos traçando, certo? Neuma está dizendo aí, o Senhor nos orienta em tudo. E em tudo Ele dá direção para seguirmos. É verdade. Deus sempre nos orienta. Deus sempre nos orienta. Quinto lugar, diz assim, não me faltará coragem diante do perigo. O versículo 4 fala assim, ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Não temerei mal algum. Mesmo que você esteja no pior momento da sua vida, nos desafios, até mesmo seja a morte, Mas devemos o quê? Não devemos temer a morte. Por quê? Porque Jesus, Ele consegue nos livrar desse mal. Que dirá as outros problemas, Que dirá as outras coisas que nós passamos. Então, Jesus foi o maior exemplo, de que Ele passou pela sombra do vale da morte, E Ele conseguiu superar, Ele conseguiu vencer a morte e Ele conseguiu ressuscitar. Então, nós também venceremos esse mal, certo? E mesmo que às vezes nos faltem o quê? Coragem, que eu disse que a quinta provisão é coragem, Mesmo que falte coragem, para você seguir o seu destino, mas saiba que diante do perigo, Deus está cuidando de você. Amém? Vão falando aí se vocês têm alguma dúvida, certo? Temos a luzinha aí para falar. Tem muita gente ligadinha aí já. Só a gente, a Raíssa falando, a gente sempre tem uma pergunta para fazer para vocês. Se vocês estão passando por alguma dificuldade, alguma crise de ansiedade, algum tipo de depressão, de preocupação, como o Salmo disse, Deus, Ele cuida da gente. Ele é o nosso socorro. Não se desespere. Pergunte a Ele em que área Ele quer que você melhore. Chegue perto a Ele, clame a Ele, peça a Ele para Ele te dizer o que realmente você está sentindo, porque você está passando por certas coisas. Quando a gente está em dificuldade, muitas das vezes nos esquecemos de Deus também, Então procure a Ele, chame a Ele, clame a Ele, diga, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu sou o teu filho, tem misericórdia de mim. Muitas das vezes Deus coloca dificuldade para a gente buscar mais a Ele. Então não se preocupem, não fiquem aperreados. Deus, Ele vai cuidar de você, Ele é o nosso socorro. Esses dias eu passei por uma situação meio assim, eu estava muito apressado. Fui na casa de um colega meu lá no Sumaré, de um amigo lá no Sumaré. E quando eu vinha no meio do caminho, o meu pneu da moto furou e eu estava atrasado, E naquele momento a gente fica triste, chateado, com raiva. E ali, quando eu cheguei na borracharia, o rapaz foi fazer a troca, foi remendar o pneu, e ele falou, olha, esse pneu seu você tem que andar mais devagar, certo? Porque pode causar um acidente. Aí ali eu vi como Deus cuidou de mim, porque eu estava apressado, talvez eu vinha muito ligeiro, aí Deus foi que providenciou, Tipo assim, vou providenciar alguma coisa para que nada de mal aconteça com meu filho. Então a gente tem que sempre levar essas coisas que acontecem para a gente como um aprendizado. Se você passou por alguma dificuldade ou vem passando por alguma dificuldade, peçam a Deus, e Deus cuida da gente. A gente não vê os cuidados de Deus, mas Deus sempre cuida, sempre cuida da gente. Salmo 118, 6 fala assim, que o Senhor está contigo e não temerei o que me pode fazer o homem, Então, assim, uma coisa que eu digo para vocês e para mim também, que a gente possa perder tudo nessa terra, menos a proteção de Deus. Porque Deus, Ele
segura, ele deixa nós no melhor lugar seguro, né? E aí a gente também tem que ter essa confiança, essa proteção, que a gente está sendo protegido por Deus. É preciso também uma coisa, que é preciso querer também andar com Ele, né? Porque Jesus, ele não vai andar com quem não quer andar com Ele, né? Então é preciso que a gente também queira essa proteção, queira andar juntamente dele, né? Diante dos perigos, né? Então, tem problemas que enfrentamos e não sabemos como passamos. Já deparou assim com alguma situação que você diz assim, meu Deus, como foi que eu passei mesmo, hein? Por esse problema, hein? Não é verdade? Às vezes a gente se pergunta assim. E aí tem uma experiência que a igreja toda acho que sabe ou não sabe, não sei. Sei que quando o nome do Senhor é glorificado, a gente tem que falar mesmo, né? Quando um certo dia a gente passou, Ceará passou, e eu também, porque quando ele passa, eu passo também. Uma experiência que a gente teria que pagar uma dívida de 8.000 reais. Sabe o que é? 8.000 reais do dia para a noite, teria que pagar. E eu fiquei assim, eu disse, meu Deus, o que é que eu faço? Senhor, não tem de onde tirar, a gente não tem de onde tirar. Nem que a gente venda o que a gente tem aqui dentro de casa, que a gente tenha poucas coisas, a gente não vai conseguir pagar essa dívida. E aí, a gente... porque assim, a dívida era relacionada a um caso dele. Não que ele cometeu algum crime, não, irmãos. Foi uma situação familiar, né, que ele teria que pagar esse valor, senão ele ia até ser preso, né? Mas não foi por conta digamos assim, não foi por conta de irresponsabilidade. Não, foi um descuido no passado dele, que ele não se atentou e as consequências veio futuramente, né? E aí, lembro como se fosse hoje, assim, à noite, a gente tava aqui e ele muito desesperado e eu sem saber o que fazer. Eu me emociono porque foi uma experiência, assim, que a gente sentiu, que a gente teria que ter coragem, a gente teria que ter fé diante do perigo que poderia acontecer, né? Aí a gente tava aqui, aí eu lembro como se fosse hoje, milhares de anjos e amigos. Disse, professor, a gente tá junto do Senhor, a gente vai conseguir esse valor. E eu me lembro como se fosse hoje, a gente tava aqui sem saber o que fazer. Chegou um monte de gente, um monte de anjos, que eu considero como anjos, foram anjos que Deus nos envia. E aí cada um trouxe uma quantia. E aí sei que a gente conseguiu esse valor. E no outro dia a gente conseguiu pagar. Mas assim, o que é que eu quero dizer diante disso? Sabe por que Deus proveu a gente se livrar? Deus estava com a gente, como diz o Salmo 118. Que Deus estava com a gente, por quê? Porque a gente estava com Ele. A gente decidiu que Deus teria que estar ao nosso lado. E é isso que Deus faz. Quando a gente está do lado dele, nenhum homem vai lhe atingir. Nenhum mal, como diz o versículo. Não temerei o que pode me fazer o homem, né? Então, assim, diante de tudo isso, o homem não vai lhe atingir, porque Deus está com você. Davi foi da mesma forma. Essa proteção, Davi sentiu. Por quê? Porque tantas armadilhas que foram armadas para matar ele, e ele não morreu porque Deus estava com ele. E engraçado não, assim, interessante as coisas de Deus, o quanto Ele cuida da gente, né? Que
Isso foi essas pessoas que chegaram junto da gente, né? Aqui em casa no domingo à noite, né? Eles chegaram junto da gente e esse dinheiro que a gente pegou foi um dinheiro emprestado de R$ 8.000 e ficaram 18 prestações de R$ 565, né? E eu fiquei assim, tampei o sol com a peneira, vamos dizer assim, né? Paguei uma coisa e fiquei com outra maior, né? Mas Deus falou no meu coração e disse: eu vou cuidar de ti. E Deus falou, como a Raíssa falou, com esses anjos, né? Deus chegou para eles, tocou no coração deles e chegaram para mim e disse: professor, essa dívida não é sua, essa dívida é nossa, nós que vamos pagar essa dívida, né? E eu não tirei, irmãos, R$ 1 do meu bolso. E para a honra e glória do Senhor, graças a Deus, faltam 3 prestações e Deus vem nos honrando. Deus honra, né? Eu tenho uma grande amiga em Fortaleza, Catarine, que também eu cheguei junto, o esposo dela, Bruno, fez rifa, fez tudo lá em Fortaleza, mandou uma quantia pra a gente também pagou essa dívida e Deus vem cuidando. O problema é que muitas das vezes a gente não percebe que Deus nunca cuida da gente, mas Deus cuida. A gente é um casal muito abençoado, muito abençoado. A gente é um casal que passa por dificuldade muitas das vezes. Ninguém sabe. E ninguém sabe, né, como é. Acho que poucas pessoas sabem, né? Mas já passamos por muita coisa e muitas das vezes a gente escolhe ficar só entre eu, Raíssa e Deus, né? Porque muitas das vezes Deus quer que a gente ponha a nossa confiança nele, né? Muitas das vezes a gente procura a confiança dos homens e pode se decepcionar, e com Deus não. Então louvo a Deus pela vida dessas pessoas, né? Que nos ajudaram e que nos ajudam até hoje. Tem alguns recadinhos aqui. Fabiola, Deus é o dono do ouro e da prata. É verdade, nesse caso, Fabiola, ele foi mesmo, viu? Ele cuidou dessa situação que a gente não poderia. Só para os irmãos terem ideia, eu corri o risco de ser preso, né? E eu acho que cadeia ficou pra gente que faz coisa errada, né? E eu passei por esse momento, mas Deus não me desamparou em nenhum momento, né? Ivonete Guirra está dizendo um trecho bíblico que marcou a fase mais difícil de minha vida, foi Lucas 11:11 e 13 ou 14, se não me engano. Verdade. Então, se apeguem. Você que está nesse momento passando por uma dificuldade, está com depressão, não tem uma pessoa melhor para falar de depressão como eu. Está com depressão, está numa rede, está aí desesperado ou desesperada. Levem isso como exemplo. Deus é o nosso socorro. Levanta daí. Busca a Deus. Deus não vai te desamparar, certo? Era impossível para os homens eu pagar essa dívida, eu e Raíssa. Um salário mínimo. Era impossível. Mas não é impossível para Deus você estar aí nessa depressão, passando por essa dificuldade. A sexta provisão que Deus não nos falta é a presença divina. O versículo 4 ainda diz assim: porque tu estás comigo, né? Então, assim, essa foi a maior certeza que eu tive, né, quando aconteceu esse milagre. Eu sabia que eu estava angustiada, estava desesperada, porém eu não demonstrava. Mas eu tinha que ter essa confiança que Deus ia prover. E eu sempre dizia a ele, eu dizia: Deus vai prover, Deus vai prover, Deus vai levantar pessoas, Deus vai nos honrar. Assim como Ele sempre nos honrou, não vai ser menos uma prova que Deus não vai nos honrar. Então eu tive essa certeza, né, que a presença de Deus que estava comigo, que estava com a gente. E Davi também, uma das motivações de Davi é que ele almejava a presença de Deus todos os dias. Davi, por isso que ele é conhecido como segundo o coração de Deus, porque ele almejava a presença divina de Deus, né? Ele sentia essa necessidade da presença de Deus. Então, eu quero dizer para você que a presença de Deus é quem nos consola, é quem está com a gente, é quando a gente está angustiado,
né? Quando a gente pede pelo milagre, né? Quando pedimos a cura, saiba que Deus vai suprir, Deus vai estar com você diante de qualquer necessidade, né? E eu fico assim pensando, quantas pessoas ficam sem a presença de Deus? Como é que a pessoa consegue viver sem a presença de Deus, né? Eu fico imaginando que começa a acontecer tribulações na vida daquela pessoa, né? Sem a presença de Deus é impossível a gente se sentir tranquilo. A gente fica realmente desesperado. E uma das histórias bem conhecida também, que eu acredito que os irmãos sabem, que tem na Bíblia, em Marcos 5. Lembra daquele endemoniado gadareno, se eu não me engano? Ele era um homem que ele era muito... Ele estava totalmente possesso, né? Cheio de demônios, cheio de o Satanás agindo sobre a vida dele. E aí ele não tinha uma vida temente a Deus, né? Ele vivia perseguia as pessoas e ele estava sendo comandado diretamente pelo Satanás. Mas aí, como nós temos Deus, graças a Deus, né? Graças a Jesus, que nesse caminho dele, ele encontrou o que? A presença divina de Deus. E o Senhor restaurou e transformou a sua vida. Depois vocês dêem uma olhadinha nessa história. Ela é bem conhecida já também. Quando Jesus chegou para ele e perguntou o nome dele. Aí ele disse que o nome dele era Legião, né? Legião, uma coisa assim. Porque ele vivia cheio de demônio dentro dele. Então assim, Deus curou ele, Deus transformou a vida dele. E pode transformar você também, que não que eu estou dizendo que você está endemoniado, não, irmão, mas que às vezes falta a presença de Deus na sua vida, certo? Quantos minutos? 51. Então, Deus é a nossa proteção divina. E para concluir, que já está terminando, Deus não me faltará conforto de tristeza. Ou seja, no versículo 4, tua vara e teu cajado me consolam. Ou seja, a função do cajado naquela época, quer dizer, a função do cajado é o quê? Guiar as ovelhas pelo caminho certo. E era isso que um apacentador de ovelhas fazia. Quando elas estavam se direcionando pelo caminho errado, ele ia lá, com o cajadozinho, colocar nos caminhos e tudo bem. Então, assim, quando estamos com Jesus, é exatamente isso. A gente é guiado pelo cajado de Jesus. E muitas das vezes não somos guiados pela razão do nosso coração, mas a gente é guiado pela voz do Espírito Santo. Então, abra o ouvidinho e vamos ouvir a palavra de Deus. Então, o que é melhor para nos guiar? Só Jesus, né? Bota aqui aquela música aí para concluir, certo? E aí, Jesus sofreu muitas dores, muitas acusações, e Ele é quem nos consola no momento certo, né? Então, quando o mundo estiver contra você, quando tudo estiver contra você, lembre-se que o Senhor consola através da palavra dele, certo? Então, assim, para concluir, né? Quando o Senhor é nosso pastor, nada faltará o quê? Nada faltará satisfação, porque Deus fará você repousar em pastos verdes. Lembra a primeira história que eu falei? Nós vamos estar satisfeitos quando deitarmos no pasto do Senhor. Não faltará o que? Orientação, que Deus guiará por águas tranquilas. Não faltará restauração, por quê? Porque Jesus é o seu refrigério. Não faltará justiça, porque Deus guiará por o caminho certo. Não faltará coragem, certo? Porque Deus está contigo no meio do perigo. E a presença divina não faltará, porque o Senhor está o quê? Com você. E não faltará conforto, porque o Senhor é o seu consolo. Então, assim, irmãos, essa foi uma palavra que Deus falou comigo. Tenho certeza que falou com você também. E quero encerrar
com uma música que vai resumir tudo isso que a gente falou, né? Que Deus cuida de nós, independente da situação, da circunstância, dos desafios que nos aparecer, certo? Seja forte e corajoso, como Catarina está dizendo aí, certo? Seja forte e corajoso diante das dificuldades, mas nunca esqueça que o Senhor é o seu pastor e nada vai lhe faltar, certo? Eu desafio a você que ainda não tem o Senhor como seu pastor, que Ele quer ser seu pastor, Ele quer guiar você pelos caminhos certos. Basta o quê? Uma decisão que só você e o Espírito Santo para convencer seu coração, né? A minha dica é: aceite o Senhor como seu pastor, o seu guiador. Queira o Senhor, queira a proteção do Senhor, queira a satisfação, né? Se satisfazer no Senhor. Amém. Bom, irmãos, e a gente vai estar colocando esse louvor. Queria que vocês escutassem nesse momento que esse louvor estiver tocando, vocês reflitam nessa letra, certo? E só pra gente aí, Celita botou: meus irmãos, ninguém chega à terra prometida sem passar pelo deserto. É verdade. Deus cuida de mim, Ione Moraes, Jairton, amém, glória a Deus. Jair tá aí sempre ligadinho, sempre dando uma força aí, né? E Érica Camila fala: Deus abençoe a todos. Vou colocar aqui esse louvor pra gente encerrar. Quando terminar a gente faz uma oração, certo? Mas meditem aí um pouco nesse louvor, tá bom? Amém, já. Eu preciso aprender pouco aqui, preciso aprender pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Da sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa
e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Estou sozinho, pois baixar. Amém, irmãos. Nesse momento, queria estar convidando a vocês para estar orando junto com a gente, certo? E não esquecer, amanhã tem o nosso culto, né, às 6h30, né, amanhã com o pastor, com a irmã Kaline. Não percam, certo? E lembrando que todos os dias a gente está aqui, presente com vocês, né? Cada dia um irmão diferente, né? De segunda a domingo, de 7h30. Só os domingos que é de 6h30, né? Convido agora vocês a estar orando por todos, né? Que está nesse momento passando por alguma dificuldade, né? Então vamos juntos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, meu Deus, por mais um dia assim. Muito obrigado, Deus amado, por a tua infinita misericórdia sobre nossas vidas, assim. Sabemos, ó Deus amado, que o Senhor vem cuidando de nós, ó Senhor, vem cuidando cada dia que se passa, Senhor. Nos ajuda, Deus amado, cada vez mais a confiar mais em Ti, Senhor, e não nos homens, ó Senhor Jesus. Nos ajuda, Deus amado, cada vez mais a andar nos Teus caminhos, ó Senhor. Venho te pedir neste momento a proteção, Deus amado, que o Senhor proteja cada lar, cada casa, Senhor. Que o Senhor ajude essas pessoas que estão passando por dificuldade, por depressão, por ansiedade. Que o Senhor vai lá, Deus amado, consola o coração de cada um delas, ó Senhor. E abençoa, Deus amado, o restante de nossa noite, Senhor. Abençoa desde já a minha família, Senhor, a família de minha esposa, o meu filho Rickson, Senhor Jesus, a minha filha Ana Laura, que está prestes a chegar. Que ela venha ser, Deus amado, uma bênção, Senhor Jesus, em Tuas mãos. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Muito obrigada a todos que esteve aí com a gente, certo? Os que não tiveram a oportunidade de assistir agora, por algum motivo, vocês compartilhem, né, no feed de vocês, no Instagram, ou Instagram não, porque eu estou acostumada tanto com o Instagram que me confundo. Facebook, certo? Na linha do tempo de vocês, compartilhem no WhatsApp, certo? Para que Deus também esteja falando ao coração de vocês. Muito obrigada por todos que estiveram até agora aqui com a gente. Tenho certeza que você que veio acompanhar essa live, tenho certeza que você sentiu que Deus estaria falando com você nessa noite. Amém? Amém. Muito obrigada. Deus abençoe cada um de vocês. Quer beijinho hoje, amor? Glória a Deus. Deus abençoe, meus lindos. Beijo.